Fala, fanáticos com Cruzeiro. Vamos aqui pro pós-jogo de América 1, Cruzeiro 0. Um jogo horroroso, mais uma atuação vergonhosa do Cruzeiro. E vamos avaliar alguns pontos aqui sobre o jogo de hoje e também sobre o desempenho do Cruzeiro nessa temporada 2021. Bom, primeiro ponto que eu quero abordar, a arbitragem do jogo. Foi um desastre. Juiz muito fraco. Na minha opinião, em alguns momentos até achei ele mal intencionado com o Cruzeiro mesmo. Porque o cara deu 5 cartões amarelos pro Cruzeiro, expulsou 2 jogadores. Mas você tinha ali jogadores do América batendo o tempo todo, fazendo faltas por trás, falta para matar jogo, fazendo cera, atrapalhando os jogadores do Cruzeiro a cobrar lateral, cobrar falta, e você não via o juiz ter o mesmo rigor com os jogadores do América na hora de aplicar um cartão do que ele estava tendo com os jogadores do Cruzeiro. As duas expulsões no final do jogo, achei justa, porque no lance do Brock mesmo, realmente, era o último homem da defesa, o Zé Ricardo ia sair cara a cara, ele fez uma falta dentro da área para matar a jogada, pênalti bem marcado e para mim também expulsão justa. O Matheus Pereira, para mim, foi infantilidade. O cara tinha acabado de fazer uma falta, tomou o cartão amarelo e menos de 2 minutos depois, na frente do juiz, ele vai lá e me faz mais uma falta para cartão amarelo, amarelo com amarelo, vermelho, justa a expulsão. Mas eu quero ressaltar o seguinte, concordo que a arbitragem foi horrível, foi péssima, foi fraca, foi mal intencionada, mas isso não justifica a derrota do Cruzeiro. Porque apesar do gol estar completamente anulado, impedido, realmente, para quem viu o tira-tema na televisão, o cara estava muito, mas muito impedido. Eu não consigo entender como o juiz conseguiu validar o gol do América, mesmo porque se vocês se vocês prestarem atenção, quando sai o gol, o bandeirinha ele não correu por meio de campo, ele permaneceu na linha de fundo, ou seja, ele não validou o gol, ele deu o impedimento. Porém, o juiz chamou a responsabilidade e mesmo com o bandeirinha não tendo certeza se estava ou não impedido, o juiz foi lá e resolveu validar o gol de forma errada, porque estava completamente impedido. Só que isso não apaga o primeiro tempo medíocre, vexatório, vergonhoso do Cruzeiro. Nossa, eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, foi o pior jogo do Cruzeiro desde o início dessa temporada. No primeiro tempo, os jogadores do Cruzeiro, os caras não estavam acertando um passe de 1 metro, os caras não estavam conseguindo dominar a bola, os caras não acertavam um cruzamento, não ganhavam uma disputa de bola. Parecia que, sei lá, que o América estava jogando com o J. Malucelli, sei lá, com o Funorte, um time aqui da minha cidade, com um time de várzea. No primeiro tempo a impressão que deu foi essa. Era um time profissional contra um time de várzea. E detalhe, o América também não jogou porcaria nenhuma. O América não jogou nada. Não vamos falar, mas o Cruzeiro perdeu porque o América jogou muito, porque não jogou. O jogo do América também foi pífio, foi fraco. Mas mesmo não jogando nada, o América não fez esforço nenhum para conseguir arrancar a vitória do Cruzeiro. Para vocês terem uma ideia de como o primeiro tempo do Cruzeiro foi ruim, o Cruzeiro passou o primeiro tempo sem dar um chute sequer em direção ao gol. O Cruzeiro não finalizou. Cara, se a gente for pegar o time do ano passado, que pra mim era horrível, era horroroso, até mesmo o time do ano passado, eu não me lembro de um jogo que o Cruzeiro passou o primeiro tempo inteiro sem fazer uma finalização. Mesmo com Sassá, com David, com aquelas dragas que estavam aí no ano passado, o Cruzeiro conseguia chegar e finalizar. E nesse jogo o Cruzeiro não finalizou. O mais perto que o Cruzeiro passou de uma finalização foi quando o Eduardo Brock cobrou uma falta que o cara isolou. Jogou a bola na arquibancada. Isso foi o mais próximo de uma finalização que o Cruzeiro teve no primeiro tempo. O time do Cruzeiro estava tão desligado, que teve uma jogada ensaiada do América que, pelo amor de Deus, os caras do América ficaram fazendo cera para cobrar a falta. Os jogadores do Cruzeiro de forma infantil, não dá para aceitar um jogador profissional fazer isso, saíram lá da barreira para ir reclamar com o juiz que os caras estavam fazendo cera. No que eles saíram para reclamar, 2 jogadores do América ficaram sem marcação.
o América cobrou a falta rapidamente e quase o Cruzeiro toma o segundo gol. Então, pra vocês verem o tanto que os caras estão desligados do jogo, parece que os caras estão sem vontade nenhuma de jogar. E pelo amor de Deus, no jogo que eu fiz aqui da prova de escalação, quando eu disse que possivelmente o Alan Ruschel ia jogar no meio de campo, eu disse o seguinte: tá, os jogadores de meio de campo estão devendo, mas se é para testar, eu prefiro que teste o Rafael Sobis como armador do que o Alan Ruschel. E quem assistiu o jogo viu que o Alan Ruschel foi um desastre no meio de campo. Um completo desastre. O cara não conseguiu armar a jogada, o cara não ajudava na marcação, não dava um passe certo. E aí vem outra coisa que eu não consigo entender. O primeiro tempo do Cruzeiro, horrível. O Cruzeiro não construía uma jogada sequer. O Cruzeiro não teve uma finalização. Acaba o primeiro tempo perdendo o jogo. Aí todo mundo pensa, com certeza o Felipe Conceição vai fazer alguma mudança, vai tirar o Alan Ruschel e vai vir, sei lá, ou com o Rafael Sobis, ou com o Carlinhos, ou então com o Marcinho, que são jogadores da função, para ver se o meio de campo do Cruzeiro pelo menos joga bola, porque não jogou no primeiro tempo. Só que não. Para revolta de todo mundo, o cara manteve o time sem nenhuma alteração. O cara manteve o Alan Ruschel, que não estava produzindo nada. O cara manteve o Jadson Eitaioba no jogo, que também não estava produzindo nada. Ele esperou 13 minutos. Ele esperou 13 minutos do segundo tempo para poder substituir, tirar o Alan Ruschel e colocar o Marcinho. Aí que o time deu uma melhorada, conseguiu construir algumas jogadas, mas mesmo assim não foi suficiente. O time do Cruzeiro parece que, sei lá, que os caras não querem jogar bola, os caras estão numa má vontade. Porque eu prefiro achar que é má vontade, porque se não for má vontade, a outra explicação seria que os caras são ruins de bola. E eu não quero acreditar que novamente o Cruzeiro fez a burrice de contratar jogadores caros que não tem técnica nenhuma, que não tem capacidade de jogar no Cruzeiro. Pelo amor de Deus, você vê uns caras como aquele Matheus Barbosa, o Alan Ruschel, esses caras chegarem e não estão fazendo nada. Enquanto isso, os jogadores que estão jogando melhor, que estão apresentando um futebol um pouco melhor, estão ficando no banco. Eu não entendo como o Rafael Sobis fica no banco desse time. Não entra na minha cabeça e eu acredito que na cabeça de torcedor nenhum entra isso. O Rafael Sobis não é jogador para ser reserva nesse time. Ele tem que entrar. Se não quer colocar ele junto com o Marcelo Moreno, que dê um jeito, mas tem que colocar o cara no jogo. Quando o cara entra, o time muda. A postura do time em campo muda, o time fica mais agressivo, fica mais encaixado. Outra coisa, eu até concordo que o Marcinho e o Carlinhos, eles estão deixando a desejar. Mas, cara, prefiro 1000 vezes que entre com eles, que dê sequência de jogo pros caras, do que fazer essa bosta que fez hoje, que foi improvisar o Alan Ruschel. O cara não dá como lateral e também muito menos como meio de campo armador. Mas na Chapecoense ele fazia essa função. Mas o Campeonato Mineiro é para experimentar. A gente tem que testar várias formações para se preparar para o Campeonato Brasileiro. Ótimo, ok. Concordo que tem que testar. Mas uma coisa, você tem que ter um time titular. Você precisa ter um time titular e dar sequência para esse time titular. E o Cruzeiro hoje não tem um time titular. Não tem. O único setor do Cruzeiro que pode falar que já está definido quem são os titulares é o setor defensivo. Que é Fábio, Ramon e Manuel, mas Manuel nem está disponível, então está jogando o Eduardo Brock ali e pronto. Essas são as posições que o Cruzeiro tem definida quem são os titulares. De resto, e a lateral direita também, porque falta opção, porque só tem o Cáceres, não tem outra opção para a lateral. Só por isso também que ele é o titular. Tirando isso, o meio do campo do Cruzeiro completamente indefinido, os volantes indefinidos, o ataque indefinido. No meio de campo, às vezes joga Adriano, às vezes Adriano joga, às vezes é Carlinho, às vezes é Marcinho, hoje foi Alan Ruschel. Não sabe quem são os volantes titulares, às vezes entra o Matheus Barbosa, às vezes o Orelha Itaioba, no ataque às vezes Marcelo Moreno, às vezes Sobis, até o Bruno José já entrou, o Thiago já entrou. Então não tem um time definido. O Cruzeiro tá uma bagunça. Só para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro nessa temporada 2021, ele fez 6 jogos. 6 jogos, 5 pelo Mineiro e 1 pela Copa do Brasil.
Nesses 6 jogos, o Cruzeiro teve 6 escalações diferentes. Ou seja, o time não tem um time definido como titular e não tem sequência. Então, como o técnico do Cruzeiro pretende evoluir o esquema de jogo do time se não tem um time definido? Isso é básico do futebol. Você tem que fazer seu time evoluir. Mas para você evoluir seu time, você tem que primeiramente ter um time titular definido e colocar esse time para jogar. Dar sequência para os caras se entrosar. E como o time vai se entrosar se não tem time? O Cruzeiro não tem time. Cara, o Cruzeiro ficou uma semana sem fazer jogo. O Felipe Conceição teve uma semana para preparar o time para esse clássico contra o América. Para fazer o time evoluir. E o time não evoluiu nada. Muito pelo contrário. O time regrediu. O time regrediu. Se você for pegar essa partida de hoje e comparar com a partida passada contra o Atlético, o time caiu em muito rendimento. O time jogou muito abaixo da última partida. E eu acredito que isso passa assim pela falta de titularidade dos jogadores. Os jogadores jogam uma partida e não sabe se vai jogar outra. O jogador não sabe se ele é titular, se ele é reserva. Isso, na minha opinião, acaba desanimando o jogador. O jogador não consegue entender qual é a ideia de jogo do técnico. Ele não consegue assimilar qual tipo de jogador o técnico quer para ser titular. E isso é horrível para o time. Isso é horrível para os atletas.